Semana que uma cratera se abriu na Avenida Juca Esteves, em Taubaté. Vamos conversar com a Thalita França para saber como é que está essa situação dessa cratera. Thalita, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você e para todo mundo. A previsão era de que as obras começassem hoje. Essa, inclusive, era a expectativa de todo mundo. A Prefeitura de Taubaté chegou a soltar um comunicado na semana passada, mas aí o pessoal voltou atrás. A Prefeitura e a Sabesp ainda vão assinar o acordo para a execução desse serviço. E quem tem comércio ali perto da cratera, claro, está reclamando da situação. A expectativa era grande, mas na realidade nada aconteceu. Angustiante, porque a gente depende do fluxo de carros para a gente poder ter o nosso movimento. A cratera da Avenida Juca Esteves está do mesmo jeito há uma semana e um dia. Ela foi aberta no domingo retrasado, depois que uma tubulação estourou. Um carro que passava pela avenida caiu e uma mulher de 54 anos precisou ser retirada com a ajuda dos bombeiros. Prefeitura e Sabesp discutiram por uma semana de quem seria a responsabilidade dessa cratera. E na última sexta-feira chegaram a um acordo. Vão fazer a obra juntas. A Prefeitura vai ceder maquinário e mão de obra e a Sabesp o material. Mas para que a obra comece para valer, agora a Sabesp precisa mandar o material aqui para Taubaté, o que pode levar pelo menos uma semana. A gente vai passar para eles hoje qual vai ser o serviço que a gente está pretendendo fazer, quais foram as opções que a gente adotou, né, e quais os materiais e o quantitativo desse material para que eles possam estar fornecendo. A gente acredita que no máximo 60 dias dá totalmente concluído, com um buraco fechado e carro passando já no local. Enquanto o contrato é assinado e o material não chega, o comércio acumula prejuízos. O dono dessa concessionária fechou as portas, teve que se mudar daqui. O estacionamento ao lado está com movimento fraco. E na esquina, a loja reparadora de carros também sofre as consequências. Já que serão 2 meses difíceis, que a obra comece logo. Já devia ter começado, né? Porque já tem uma semana e pouco que está aberto, eles trabalharam só no primeiro ou no segundo dia e agora está ali, aberto. Se passa uma criança sozinha, não sei o que pode acontecer. Se passa alguém de bicicleta, está muito próximo da calçada, se você não tomar cuidado, você cai lá dentro realmente. E quando as obras começarem, a situação vai complicar ainda mais por aqui. É que nos 10 ou 15 primeiros dias, os 2 sentidos da avenida vão ficar interditados. O trânsito de veículos e de pessoas vai parar de vez por aqui. Vai fechar o estacionamento, porque não tem condição de fazer. A gente está muito pouco movimento durante a semana para a gente. Quem é de Taubaté sabe que vai ser um transtorno, mas quem é de fora, só para se localizar, a Avenida Juca Esteves é uma avenida grande e muito importante aqui para a região central. Bom, e a gente sempre trabalha com prazos, né? O engenheiro da Prefeitura falou aí em 2 meses e é claro que nós vamos acompanhar essa história no nosso calendário. A gente até vai dar uns dias a mais aí com margem de segurança e vamos voltar então no dia 5 de junho até a Avenida Juca Esteves para saber se de fato essa cratera foi fechada. Buracos pararam de abrir na região, aparece Santa Branca no meio da história. Veja só, um casal de idosos, ela de 67 anos e ele de 72, caiu em um buraco que se abriu enquanto eles caminhavam por uma calçada da cidade. É isso mesmo. A gente pensa que os buracos pararam de abrir na região, aparece Santa Branca no meio da história. Veja só, um casal de idosos, ela de 67 anos e ele de 72, caiu em um buraco que se abriu enquanto eles caminhavam por uma calçada da cidade. É isso mesmo, foi na rua 9 de julho, nós temos imagens aí para vocês. Vejam o tamanho do buraco que se abriu enquanto esse casal de senhores passava. Tá aí o senhor sendo atendido, a senhora se machucou sem gravidade, mas ele quebrou o ombro em 2 lugares, olha só o problemão. Este senhor segue internado na Santa Casa de Jacareí, que foi para onde ele foi levado para ser atendido, e agora ele está ainda à espera de cirurgia. A Prefeitura da cidade informou que vai dar toda a assistência ao casal e que engenheiros estão avaliando o que aconteceu nessa calçada, mas que ainda hoje devem fechar o buraco. Hoje, o caminhoneiro que passar pelo trecho em obras da rodovia Rio Santos, em São Sebastião, pode ser multado. A preocupação é que o peso dos veículos comprometa a pista que já cedeu por causa das fortes chuvas. Vamos conversar ao vivo com o Pedro Melo. Ô Pedro, como é que está a situação? Aí o caminhoneiro não pode passar? Como é que fica o abastecimento em São Sebastião? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Inclusive a gente está com um exemplo aqui ao vivo. Nós estamos no quilômetro 114 da rodovia Rio Santos, um dos pontos onde tem balança. Inclusive esse caminhão aqui,
provavelmente não vai poder passar, porque ele já está sendo informado para a gente aqui que tem mais de 23 toneladas. Essa é a pesagem limite, ou seja, acima de 23 toneladas o caminhoneiro não pode seguir viagem, porque oferece risco para esse trecho de obras, que no dia 11, segunda-feira retrasada, teve aí a queda de uma talude. É como se fosse um corte que é feito num barranco onde tem toda a passagem da pista da rodovia Rio Santos. Nós estamos aqui, mostrando ao vivo a pesagem sendo feita. A informação que a gente tem provavelmente é de que ele não vai passar. Eu vou conversar com o Paulo, ele é superintendente do DR, pode explicar para a gente melhor. Paulo, boa tarde. Queria que você explicasse para a gente. São 2 pontos com pesagem, a portaria valendo a partir de hoje, inclusive multa, né? Inclusive com multa. Tem esse posto do lado de cá, quilômetro na divisa de Caraguá com São Sebastião, e o outro próximo ao município de São Sebastião, no quilômetro 120. Aqui é quilômetro 144. O caminhoneiro que burlar a lei, ele tem o artigo 209 do Código Brasileiro de Tráfego, ele fica sujeito a uma multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Essa limitação é para garantir a segurança do próprio usuário e a segurança da própria obra, que o deslizamento ele tem trincas e nós precisamos completar essa obra, foi contratada em emergencial, para que o mais rápido possível nós possamos liberar a pista para um tráfego mais pesado. Isso que eu ia te perguntar, essa obra ela acontece, eu sei que o serviço da Sabesp já foi concluído ali no trecho inclusive. Quanto tempo para garantir que os caminhões possam voltar a trafegar acima das 23 toneladas? Nós esperamos que no máximo em 15 dias nós estamos fazendo o estaqueamento da pista. Feito esse estaqueamento, assim que ele for concluído, nós podemos aumentar a tonelagem desses veículos que vão trafegar por lá, enquanto nós recuperamos o talude da forma como ele era antigamente. Estava me falando, ali vai ser feito um taqueamento, é isso? O estaqueamento no acostamento da pista, em uma extensão de uns 50 metros. Esse estaqueamento vai ser feito a cada 1,20 m de distância entre uma estaca e outra. Só a colocação das estacas já garante a segurança da pista. E aí nós vamos refazer o talude com colocação de pedra. Começa com pedras maiores e vai diminuindo a granomatura até chegar no nível da recomposição do asfalto. Sabe que ali a quantidade de chuva foi mais do que previsto. Em um dia foi mais do que previsto para o mês de março inteiro. Foi, em um único dia foram 125 milímetros. A água tem uma travessia e foi o que acabou ocasionando. Só que essa travessia, a caixa de captação e a travessia, tubo de 1 metro de diâmetro, foi insuficiente para captar toda a água. E a água acabou passando por cima da via e foi levando o talude de roldão abaixo. Tá bem? É mais para garantir a segurança mesmo. Mais a segurança, é óbvio, com certeza. Essa é a nossa primeira preocupação. Certo, olha, obrigado pela sua entrevista. A gente continua acompanhando aqui, a gente vê que agora tem uma fila de caminhões aqui. Aquele caminhão que nós mostramos, inclusive já fez o retorno enquanto eu conversava com o Paulo e realmente não pôde seguir viagem. Vamos conversar com os caminhoneiros para a gente saber, tudo bem? Você já estava sabendo da pesagem? Não quer falar. Provavelmente não estava sabendo. Vou tentar conversar com mais alguém aqui à frente. Boa tarde, tudo bem? Você já estava sabendo da pesagem já, não? Sim, já foi informado já. Tá atendendo o peso aí, não? Tá tranquilo, aqui tá. Eu não, o caminhão tá, tô um pouquinho acima do peso, mas tá tranquilo. Legal, obrigado. Faça boa viagem aí, viu? Bom trabalho. Tá certo, a gente volta com vocês aí ao estúdio. Então, peso total, bruto combinado, 23 toneladas. Esse é o limite. Acima disso, não pode passar a seguir viagem. Volta com vocês aí. Obrigado, Pedro. Então, atenção, você que trabalha aí com carga, fique atento, porque esse trecho aí está limitado a esse limite que o Pedro falou. Esse é o trecho conhecido como Serrinha, ali no litoral, entre Caraguatatuba e São Sebastião.
Tem cidade da região discutindo o orçamento do ano que vem e abrindo espaço para a população participar. Jacareí começa hoje. A primeira consulta pública vai ser às 6h30 da noite na Escola Municipal Roberto Donizete de Souza, que fica no Jardim Flórida. A ideia é abrir para a população dar sugestões para as prioridades que a Prefeitura deve ter em 2020. As consultas em Jacareí vão até o dia 17 de abril. Em São José dos Campos já começou. 3 audiências já foram realizadas. Hoje é a 4ª, que vai ser na Câmara Municipal, também às 6h30 da noite. A Câmara Municipal fica no centro da cidade. E segundo a Prefeitura, nas primeiras reuniões, as principais reivindicações foram na iluminação, transporte e pedidos de poliesportivos e escolas. Portanto, você pode participar e também fazer as suas reivindicações. As audiências em São José vão até o dia 28 de março, quinta-feira agora. Metalúrgicos da Gerdau de Pindamonhangaba aprovaram um layoff, que é a suspensão dos contratos de trabalho para algumas áreas da empresa. A assembleia foi hoje de manhã, na entrada do primeiro turno. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o layoff deve atingir 100 pessoas e deve começar em abril no setor da construção mecânica. Em nota, a Gerdau informou que essa medida se deve à baixa demanda, especialmente da indústria automobilística, e também em razão da crise econômica na Argentina. Atualmente, a Gerdau tem 1.900 trabalhadores e produz aço. Na última sexta-feira, o Hospital Provisão, em São José dos Campos, voltou a fazer exames de ultrassom e consultas para pacientes do SUS. Hoje de manhã, muita gente foi procurar atendimento. Do lado de fora, dava para ver a longa fila que se formou em frente à unidade de saúde. As pessoas chegaram cedo e esperavam para marcar exames e também para passar por uma avaliação médica. Dentro da unidade... Desde a última sexta-feira, o Hospital Provisão, em São José dos Campos, voltou a fazer exames de ultrassom e consultas para pacientes do SUS. Hoje de manhã, muita gente foi procurar atendimento. Do lado de fora, dava para ver a longa fila que se formou em frente à unidade de saúde. As pessoas chegaram cedo e esperavam para marcar exames e também para passar por uma avaliação médica. Dentro da unidade de saúde, várias pessoas também aguardavam para serem atendidas. Avaliação para cirurgia de catarata. E eles deram alguma senha já para a senhora? Não deram nada, só pediram para ficar na fila. Teve alguém lá informando, ficou um tempo na outra fila, depois mandaram vir para cá, essa fila já estava enorme. Desde a última sexta-feira, o Provisão voltou a fazer exames de ultrassom e consultas para pacientes do SUS. De sexta até ontem foram feitos 881 atendimentos. Para hoje foram agendados 600 pacientes. A dona Dione foi marcar uma cirurgia de catarata e esperou cerca de 3 horas. É uma descaso isso que eles estão fazendo. Desde quando a senhora está tentando marcar essa consulta? Ah, tem bastante tempo. Faz mais de 6 meses? Ah, faz. Que situação, hein? Vamos conversar ao vivo sobre isso com o repórter Tiago Bezerra, que está em frente ao Provisão aqui em São José dos Campos. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Olha, agora a fila está um pouco menor, mas a gente pode atribuir isso ao fato de já ser hora do almoço, por volta de 12h30, o pessoal realmente está voltando para casa, muita gente impaciente, até porque está muito calor aqui e o pessoal não está aguentando ficar na fila mesmo. Diante de tantas reclamações aí dos pacientes, a gente entrou em contato com o hospital, que enviou para a gente uma nota dizendo que eles retomaram esses atendimentos, aí a agenda de ultrassom na última sexta-feira, e por causa disso eles ainda estão se adequando ao trabalho, né? Disseram que entre a sexta-feira e hoje, ou seja, sexta, sábado e hoje, segunda-feira, foram mais de 1.400 pacientes que estavam agendados, sendo 600 só nessa segunda-feira. Disseram que na sexta-feira eles admitem realmente houve um atraso no atendimento, mas que isso foi porque ainda era uma novidade, eles ainda estavam se adequando ao serviço, mas que já identificaram todos os problemas, já corrigiram esses problemas e que eles já não mais acontecem. Inclusive disseram que hoje, segunda-feira, a demora seria em torno de 40 minutos por paciente, bem diferente do que a gente escutou. Pessoas reclamando aí que esperaram 2 horas, 3 horas. Eu conversei com uma paciente aqui em frente ao hospital agora há pouco que disse que estava agendada para 12h10, chegou por volta de 11h30 e encontrou uma fila de mais de 100 pessoas, ou seja, certamente ela não seria atendida em meia hora, não é verdade? Mas, em todo caso, o Hospital Provisão disse que se compromete que todas essas 600 pessoas
pessoas vão receber o atendimento nesta segunda-feira e que ninguém vai voltar para casa sem ser atendido. Com o Link Vanguarda, domingo foi dia de correria em Igaratá, isso mesmo, vejam aí o vídeo que a gente recebeu, uma multidão participando de uma prova que se chama Igaratá 23K. O K é de km, quilômetros. A organização do evento informou que foram mais de 6 mil pessoas. Dá uma olhada na galera que sai correndo. Eles largaram do estádio municipal. Primeiro saiu o pessoal que ia correr os 23 quilômetros. Depois, quem escolheu correr os 10 quilômetros, uma multidão. E o legal é que eles correm ali pela represa da cidade, com aquele visual super bonito. Taubaté, milhares de atletas, 5 mil para ser mais exata, entre profissionais e amadores, correram ontem a General Salgado, uma das corridas mais famosas da região. Vem gente de várias cidades para participar e cada um sempre com um motivo em especial. Minutos antes da largada, a ansiedade era grande. O seu José Roberto mostrou que nunca é tarde para se dedicar ao esporte. Em 2012, certo? Em 11, no dia 31 de dezembro, eu participei da minha primeira prova oficial, justamente a São Silvestre. E pensei comigo mesmo, né? Meu Deus, era isso que eu queria a minha vida inteira e nunca tive a ousadia de tentar. A largada dos 5 e 10 quilômetros transformou a Avenida do Povo em pista de corrida. Foram 5 mil atletas que percorreram as ruas da região central de Taubaté até o batalhão da Polícia Militar na Independência. É fazer o bem social, né? O bem-estar das pessoas, é o estreitamento da Polícia Militar com a comunidade, é essa demonstração de apoio, de estar juntos, parceiros com a comunidade. Aqui na reta final, todo mundo dá aquele gás para passar pela linha de chegada. Tem uns mais animados, outros que chegam um pouquinho mais cansados, só que todo mundo tem aquela certeza de que valeu a pena. Não basta só cruzar a linha de chegada, tem que registrar tudo, até mesmo os bastidores da entrevista. Estou fazendo 49 anos, dia do meu aniversário. Me preparar para minha maratona aos 50 anos. Para o Paulo, a corrida foi uma recompensa. Foi a primeira corrida de 10 que eu fiz, depois do diagnóstico da leucemia. Mas beleza, tá ótimo, maravilha. Agradecido sempre. Emocionante. Bastante. Eu sou muito chorão, eu choro demais, mas é choro de alegria. Não tem tempo para chorar tristeza, só alegria. Incentivar a garotada tem um projeto com inscrições abertas para 16 modalidades diferentes. Contar pra gente. Ô Marcelo, dá para participar dessas 16 modalidades ou tem que escolher uma? Oi, Thalita, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Dá para participar sim, esse novo projeto vai acontecer aqui no Clube da Volks, fica pertinho do bairro Santa Teresa, só que é o seguinte, são 1.400 inscrições, arredondando, só que 900 já foram feitas, ou seja, só tem mais 500 vagas. O Thiago está aqui comigo, boa tarde, e o recado é direto, né? Como é que o pessoal preenche essas últimas 500 vagas? Boa tarde, essa é uma informação muito importante, né? Na verdade, a vaga tem que vir aqui até o Clube da Volks, o acesso é nas dependências, é no ginásio esportivo e é muito simples. Você vai trazer, não precisa trazer cópia, você vai trazer uma foto 3x4, se for maior de 18 anos, um documento de identificação, RG ou CNH e um comprovante de endereço. Para menores de 18 anos, uma foto 3x4, RG e CPF da criança e um comprovante de endereço. E como é que vai funcionar o projeto aqui no clube? O projeto é bem amplo, né? São 16 modalidades esportivas contidas em 7 projetos. Desde crianças de 5 anos com atividade de balé até musculação, hidroginástica e natação. O que nós estamos apostando muito é o equipamento da natação com atividades aquáticas e também hidroginástica. E vamos lembrar que esse projeto é novo aqui no Clube da Volks, mas ele já acontece em outros locais da cidade, né? Sim, o programa Comunidade de Ação é vinculado à Secretaria de Esporte. Hoje nós estamos em 9 mil atendimentos diretos em 67 espaços. E é importante dizer que sempre a gente tem a colaboração da comunidade. E o pessoal de outros bairros, não do Santa Teresa que está assistindo a gente, está falando, poxa, mas perto da minha casa, será que tem vaga? Não tem? Tem inscrição aberta? Como é que funciona a tal lista de espera, tanto aqui quanto em outros bairros onde o projeto já acontece há anos? Sim, acho que o maior beneficiado direto hoje desse projeto, pela questão geográfica, é o Santa Teresa e a Granja Bela Vista, que está bem próximo, mas os outros municípios também podem estar participando. Então tem, como você bem disse, algumas inscrições, como a musculação e a ritmos, já acabaram a inscrição, mas eles podem vir fazer a inscrição, que a gente vai tentar, na medida do possível, nos próximos meses, estar abrindo turmas também para essas modalidades. E bate naquela essência, muito mais do que competição, de fazer com que a comunidade, que não tem equipamentos, por exemplo, Santa Teresa não tem um equipamento esportivo bacana, bonito,
possa agora ter e possa ter essa inclusão por meio do esporte. Sim, o Santa Teresa, para além da quadra esportiva da escola, a prefeitura não consegue usufruir de nenhum equipamento lá. Então, por isso, desse projeto, a gente está alocando todo o clube, que são, na verdade, são 2 campos, 2 piscinas, ginásio, enfim. São muitos equipamentos que a gente está usufruindo para eles. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pelas informações. Thalita, e repassando, o mais importante de tudo, é de graça. Só se inscrever, então, lembrando, das 1.400, 900 já foram preenchidas. Voltamos aí com você. Boa, Marcelo. É um projeto bem amplo, né? E com esse solzão em cima de vocês, eu tenho certeza que a aula de natação vai ser uma das mais procuradas, viu? Obrigada pelas suas informações. Se ficou alguma dúvida, é só o pessoal procurar a Secretaria de Esportes, que aqui em Taubaté fica no ginásio da CTI. Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. Futebol na disputa pelo Troféu do Interior, aquele entre os times que não se classificaram para as quartas de final do Paulistão, o Bragantino perdeu no primeiro jogo. Braga e Ponte Preta jogaram ontem em Bragança Paulista. O primeiro lance de perigo foi do time de Campinas, nesse chute de longe. Serviço para o goleiro do Braga. Palma, Alex Alves joga para escanteio. A resposta do Bragantino também veio num chute de longe. Só tirando tinta. Pode ser o último jogo do Bragantino como Bragantino. Tá confuso? É o seguinte, dá uma olhada aqui na notícia do Globo Esporte da Vanguarda. O Bragantino pode ser vendido. Tem uma negociação em andamento. O RB Brasil quer comprar o Braga. Hoje a equipe, o RB, tem sede em Jarinu, onde possui um centro de treinamento, e manda jogos no Moisés Zucarelli, em Campinas. Se for feita a mesma negociação, a sede seria a mesma, em Jarinu, e os jogos seriam em Bragança Paulista. O RB Brasil está de olho na Série B do Brasileiro, que o Braga já disputa. O novo nome do Braga seria RB Bragantino. Provavelmente os detalhes você vê no Globo Esporte da Vanguarda. Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. Pessoal, o primeiro domingo do outono teve cara de verão e levou muita gente para o litoral norte. Na hora de curtir, fica até difícil escolher uma praia, né? São tantas opções. Ubatuba, por exemplo, é a cidade com o maior número delas. São 96 praias ao todo e em pelo menos 3 delas, os turistas aproveitaram bastante o dia ontem. Tem sol e calor na praia, até porque o verão no litoral parece que dura mais que em outros lugares, né? A Praia Grande em Ubatuba ficou cheia nesse primeiro fim de semana do outono. Tava perfeita. Eu até prefiro cheia mesmo, porque aí anima, né? Fica um ambiente descontraído, gostoso. Dá pra falar que a Praia do Mineiro é qual? Sim, Praia Grande, com certeza. E quem depende do movimento na praia se deu bem. Hoje tá bom, o movimento hoje tá bom, graças a Deus. As praias mais ao norte de Ubatuba são praias um pouco mais desertas. Essa praia aqui, por exemplo, é a Vermelha do Norte. Vocês até observam que tem turistas aqui aproveitando esse dia quente, mas quem resolve vir para cá tem que se virar. A dona Nazaré veio de São Paulo. Trouxe o que, dona Nazaré, para passar o dia? A gente trouxe cerveja, a gente trouxe água, sucos, trouxe alguns petiscos. Na área de ponto positivo, assim, na tranquilidade, sim, mas sobre a alimentação a gente tem que se virar, né? A gente mostrou a praia mais movimentada, a mais sossegada, e Ubatuba também tem a praia dos surfistas, Itamambuca. Tão boa que a Aldana veio lá da Argentina e resolveu aprender a surfar aqui. Muito difícil? Mais ou menos, não é tão difícil. E você caiu muito na água ou ainda não? Por agora, um pouco sim. As aulas são rápidas e, na teoria, parece fácil. A gente garante que qualquer pessoa que nunca surfou
Em pé. Sai estufando em 1h30. Na teoria é fácil, mas quando vai pro mar e tenta aplicar as coisas que a gente aprendeu aqui, fica bem mais complicado, bem mais cansativo. Vamos ver agora como é que vai ser a prova prática. Vamos lá. E depois de uns tombos e uns caldos, tá aí, os surfistas de primeira viagem. Olha, como é que foi? Foi bem mais complicado, né? Depois de alguns caldos, acaba que a gente vai pegando o jeito e com o auxílio do professor, ajuda bastante, é crucial para quem tá aprendendo esse novo esporte. Valeu a pena? Vale demais. Recomendo todo mundo que vier aqui fazer uma aula de surf, porque é uma ótima experiência. Quem quiser seguir a dica do Alan, a aula de surf custa R$ 170 e dura 1h30. É só chegar ali na Itamambuca e se inscrever na hora mesmo. E ó, o professor disse pra gente o seguinte, que se a pessoa não aprender a surfar, surfar mesmo, tá? Não é só ficar de pé na prancha, não. Se não aprender a surfar nessa 1h30, ele devolve o dinheiro. Você já teve alguma ideia diferente, alguma sacada que você tenha pensado? Ah, isso aqui pode render muito dinheiro? É só gente com ideias criativas por aí. E para colocá-las em prática, Taubaté sediou um evento durante todo esse fim de semana. Todo mundo aqui quer transformar uma boa ideia em um negócio de sucesso. Esse pessoal está apostando em um aplicativo para unir pais e babás. Criar um aplicativo para a mãe não precisar ligar numa call center, não precisar ligar em nenhum lugar para procurar uma babá, agendar um dia. A gente já criou um protótipo da plataforma para a gente poder estar utilizando essa plataforma, cadastrando as babás e as mães que precisam desse cuidado. O objetivo desse evento em Taubaté é desenvolver ideias que possam se tornar novas startups. As startups, elas são empresas normalmente de base tecnológica e elas nascem, né, de uma ideia e essa ideia gradativamente ela vai se tornando uma empresa que pode se tornar milionária, inclusive, em pouco tempo, né? Então isso atrai bastante a atenção do mercado como um todo, principalmente do mercado de investidores. Os participantes levam os projetos muito a sério. Eles ficam reunidos aqui mais de 50 horas. A dedicação é tanta que às vezes não sobra nem tempo para descansar. Esse grupo varou a madrugada para desenvolver uma plataforma voltada ao turismo. Dormir é uma palavra que eles esqueceram nesse final de semana. Fiquei até ontem, até 5 horas da manhã, me planejando, desenvolvendo um projeto que realmente eu quero com esse projeto e para que eu quero levar para os investidores e para as pessoas que estão aqui. Para enfrentar tudo isso, tem que ter motivação. Quero provar para mim mesmo que eu posso orgulhar minha família, tendo a criatividade, tendo a oportunidade de fazer algo que mude a vida de muitas pessoas. Para mim isso já é um pontapé inicial para mim para tudo. Os participantes recebem orientações de mentores que já são donos de startups. O Carlos quer ajudar os mais novos a evitarem erros que ele já cometeu e diz que o segredo é a persistência. Em 54 horas você aprende a empreender. E sonho, você decide, ou você leva à frente ou você desiste dele. Então aqui a gente ensina eles a não desistir. Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. Cada vez mais os festivais gastronômicos no Parque da Cidade em São José dos Campos parecem cair no gosto dos joseenses. Ontem, milhares de pessoas fizeram fila para almoçar nesse lugar. O cardápio de domingo dessa família foi comida caipira. Nós escolhemos aqui um feijão tropeiro. Galinhada. Fala pra mim como é que tá. E tá maravilhosa, saborosa, gostosa. A Marlene mora em Recife, veio visitar a família e matar a saudade da cozinha daqui. Saudade da polenta. Parece que muita gente teve a mesma ideia. Na hora do almoço, aquelas barracas que servem comida mais tradicional tiveram filas assim, imensas. 18 barracas serviram comida típica de cidades do Vale do Paraíba e outras regiões do estado. Eram tantas opções que estava difícil escolher. Torresminha, linguicinha, mandioquinha e um arroz tropeiro. Eu escolhi tutu, tá uma delícia. Algumas receitas são de família. A Rosinéia, por exemplo, faz a carne na lata, um tipo de preparo que vem da época em que não tinha geladeira e a carne era conservada na própria banha. Mantendo uma tradição desde o tempo da minha mãe, da minha avó e vamos continuar. Para experimentar a galinhada do Denilson de Guararema, tinha que enfrentar essa fila. Só para esse domingo foram preparados 10 tachos, cerca de 1000 refeições caprichadas.
O segredo do sabor e do sucesso do prato, segundo o Denilson, é o cozimento lento, no carvão. Vai cozinhando aos pouquinhos, devagarzinho, como se fosse um fogão a lenha. Daquela época das nossas avós, bisavós, né? Faz a maior diferença no sabor. Ah, faz, com certeza. O sabor é outro, não é que nem o gás, que você força o cozimento. Então ele vai cozinhando bem aos pouquinhos. Essa feira aí acabou ontem, mas tem mais comida boa no mês que vem no Parque da Cidade. É a festa. E muito com isso é Campos do Jordão. Tem loja que espera produzir mais de 30 mil ovos este ano. Uma imagem de dar água na boca, não é mesmo? Para quem gosta de chocolate, isso é o que podemos chamar de tentação. Essa fábrica de Campos do Jordão já está de olho na Páscoa, tanto que a produção, mesmo que seja artesanal de certa forma, já está focada no próximo feriado. O chocolate é muito bom, então a gente prefere trabalhar antes para chegar com qualidade para a pessoa que for consumir o chocolate. Campos do Jordão tem pelo menos 20 fábricas de chocolate. O Almir começou de maneira bem artesanal e hoje tem 40 funcionários. Eles trabalham em 2 turnos, isso para atender a demanda, que é grande. Até a Páscoa devem ser produzidos 30 mil ovos. A Páscoa dá uma alavancada nas vendas, na produção, né? E nós já damos início aí na produção de ovos de Páscoa. Estamos com as novidades também nesse ano aí que a gente está lançando. Um ovo de corte é um ovo que a gente faz ele todo trufado, não é feito casquinha, porém ele recebe uma camada finíssima de chocolate, e daí a gente corta ele e fica maravilhoso. Ovo de corte. Pode cortar em quantos pedaços quiser. Que não vai dar, né? Pode cortar todo. Na verdade eu não vou cortar não, vou levar inteiro para casa, valeu. Difícil vai ser guardar até a Páscoa, né, Miguel? Você gosta de chocolate branco ou chocolate preto? Preto. Preto? Você come muito chocolate ou não? Sim. A gente vai levar os 3 ovos para as irmãs. Qual que é o seu ovo? Meu ovo favorito é este aqui. E esses outros 2, você vai dar para quem? Pra mim, pra Sá e pra Nicole. Será que elas vão gostar? Eu acho que... Uma jovem de 19 anos morreu ontem com suspeita de meningite. Ela morava em Caraguatatuba, mas estava internada no Hospital das Clínicas, em São Sebastião. Os exames foram levados para o Instituto Adolfo Lutz para confirmar a suspeita da doença. E a previsão é que os resultados fiquem prontos em até 15 dias. Na semana passada, um homem de 29 anos também morreu com suspeita de meningite em Caraguatatuba. Ele também era nascido ali em Caraguá. O laudo que vai confirmar a causa da morte